Bom dia a todos. Como o pastor fez referência no passado fim de semana, hoje estamos aqui um pouco num formato diferente para variarmos as coisas e como muitos de nós sabemos, o ano de 2020 não começou na forma como todos nós esperávamos enquanto sociedade. Tínhamos planos, objetivos e metas a atingir que de certa forma foram por água abaixo. Mas como o apóstolo Paulo dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Filipenses 4,13. Quem é esta pessoa que Paulo diz que o fortalece nos momentos de aflição e onde ele coloca, de certa forma, a sua esperança, algo que nós estamos a precisar muito hoje em dia? E é sobre este tema que vamos retratar hoje e conversar um pouco com o pastor Cássio e com o pastor Valdemar. Pastor Cássio, o que de tão poderoso este versículo e tão pequenino e emblemático tem, que encontramos em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, em que contexto Paulo escreve tal coisa? Bom, primeiro, bom dia a você que nos ouve, bom dia pastor Valdemar, bom dia Felipe. É uma alegria estarmos aqui. Bom, o contexto em que Paulo escreve, ele não está no melhor momento da sua vida. Pela história, sabemos que Paulo está preso, é um prisioneiro político, um prisioneiro religioso sobre o Império Romano, limitado na sua forma de relacionar-se com outras pessoas, mais ou menos um pouco do contexto em que estamos hoje a viver. Muitas pessoas presas em casa, no entanto, o sofrimento de Paulo era muito maior. Então, é neste contexto em que Paulo escreve essa carta, né? Ou seja, inibido de fazer as suas missões, de plantar as suas igrejas, possivelmente sofrendo a nível emocional, a nível psicológico. E Paulo, nesta carta que ele escreve à igreja de Filipos, ele levanta algumas questões muito importantes e relevantes para o dia de hoje. Por exemplo, neste ambiente de sofrimento, Paulo fala da alegria. No ambiente onde ele está preso, ele faz referências à liberdade. No ambiente onde ele está desprovido de situações essenciais para a vida, ele fala de que todas as coisas ele consegue ultrapassar. Então, penso que este momento da vida de Paulo é muito relevante para o momento em que estamos a viver hoje aqui em Portugal. Pastor Valdemar, em que consiste este paradigma em que uns, nos momentos de crise, desesperam e a alegria lhes foge, como está característico na nossa sociedade nos dias de hoje, com este vírus que nos aflige a todos, e a outros, nestas mesmas circunstâncias, constituem de certa forma esperança e alegria? De onde vem esta esperança e esta alegria que leva Paulo a dizer que ele podia todas as coisas? É notar que Paulo escreve todas as coisas, e é uma expressão que é muito comum no apóstolo Paulo. Por exemplo, em Romanos 8,28 ele diz: sabemos que todas estas coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, não é? Aqueles que são os seus filhos. E todas, teologicamente, nós dizemos por brincadeira que todas é todas, e de facto para o apóstolo Paulo eram todas as coisas. O pastor Cássio já falou um pouquinho das circunstâncias em que ele está a viver, circunstâncias difíceis, mas é assim que o apóstolo Paulo encontra esta força para ele poder ultrapassar as dificuldades do momento. Pedras que se levantam no caminho, aqui pedras metaforicamente, claro. Para alguns, pedras poderão ser sinónimo de tropeço, de cair, de ficar desanimado, ficar deprimido, sem motivação para andar. Eu lembro do episódio da Bíblia que quando o jovenzinho Davi vai ao encontro daquele exército, está com o rei, está com aqueles homens preparados para a batalha e os próprios irmãos, ele vai encontrar um grupo de gente totalmente destroçada, totalmente desanimada, totalmente deprimida, abatida, sem saber por onde sair. Eles veem no exército filisteu, nomeadamente em Golias, uma pedra que eles não conseguem ultrapassar. E muitas pessoas estão a ver este tempo assim. O apóstolo Paulo não via assim. Como o jovenzinho Davi, ele encontrou não uma pedra, mas uma pequena pedrinha, e com isso ele teve uma grande vitória. Eu acredito que ele, quando viu aquele filisteu, enquanto os outros fugiam dele,
ele ao ver aquele filisteu deve ter dito: eu nunca vi uma testa tão grande como aquela. Então, naquela eu não vou falhar. E é isso, muitas vezes, que precisamos de olhar para as coisas com uma nova perspectiva. Naturalmente, Paulo enfrentava as circunstâncias, em vez de reclamar, de ficar deprimido e batido, ele procurava ultrapassar, encontrar em Deus a força, porque ele é um momento de fé. Temos que entender isso. Nós estamos a viver um tempo de crise, provavelmente no meu tempo de vida, nunca foi vivido, e dizem que depois da Segunda Guerra Mundial nunca foi vivido um tempo de tanta ansiedade, de tanta perturbação como hoje. E é importante também nós termos essa perspectiva onde encontrar forças. Eu creio que o apóstolo Paulo, que era um homem conhecedor da palavra, que ele conhecia o Salmo 118, 14, que diz: o Senhor é a minha força. E também um outro salmo que é bem conhecido, nós o conhecemos bem, ainda há pouco tempo o lemos aqui, Salmo 46, verso 1 diz que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é a nossa força, é onde nos podemos estribar, é onde podemos encontrar força e motivação e ânimo para, neste tempo difícil. Não podemos esconder, é um tempo difícil, mas em Deus nós podemos avançar, como o apóstolo Paulo também avançava. Bom, Pastor Cássio, ao lermos esta passagem que Paulo escreve, podemos ver que o contexto onde Paulo escreve esta passagem era um contexto onde Paulo estava preso, onde havia sofrimento e que todas as coisas que ele escreve poderiam ser momentos de alegria, de fartura, bem como momentos de tristeza e miséria também. Porém, ele faz referência a algo que o fortalece. Ele diz naquele. Quem é este naquilo? Quem é esta pessoa que Paulo, de certa forma, fortalece? É interessante, o apóstolo Paulo, ele era alguém muito experimentado da vida. O pastor Valdemar falou do tempo, da idade dele, alguém também experimentado. O apóstolo Paulo era alguém muito experimentado. Alguém que teve uma boa educação, alguém que teve privilégios por ocupar uma determinada posição na sociedade judaica. Então isso poderia lhe trazer alguns benefícios, algumas regalias que neste momento ele está privado delas. Então o contexto deste versículo de 4:13 da carta aos Filipenses, Paulo faz referência a isso. Ele diz que ele soube estar e viver na abundância, na liberdade e andar pelas ruas, como também soube a viver tempos de escassez e preso. No entanto, agora, muito mais ele está a viver esta situação, porque ele agora não somente está preso, mas é um preso quase como abandonado por todos. A única fonte de escape para Paulo era a própria igreja de Filipos. Era uma igreja que tratava dele e que de alguma forma tentou cuidar do apóstolo Paulo e da sua vida lá. No entanto, mesmo tendo uma igreja que lhe dava suporte, apesar dele fazer referência a esta igreja e o suporte e louvar a Deus por isso, em nenhum momento aquele ou naquele seria outra pessoa a não ser Jesus Cristo. Paulo ele faz com clareza em vários momentos da carta de onde vinha a sua esperança, de onde vinha a sua força, de onde vinha a sua alegria, e ele até exorta a igreja de Filipos da mesma forma. Ele diz: olha, o meu desejo é que vocês se alegrem no Senhor. E ele repete novamente: outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. Então Paulo ele entende que todas as coisas podem ser coisas boas como coisas ruins. O pastor Valdemar citou Romanos capítulo 8, e é uma lista de todas as coisas, e a morte, a fome, a guerra. No entanto, todas as coisas contribuíram de alguma forma para formar e constituir o apóstolo Paulo no momento em que ele está aqui. Então, quer na alegria, quer na tristeza, quer na abundância, quer na miséria, quer na liberdade, quer sobre uma prisão, Paulo diz com clareza quem é aquele que o fortalece. E este que o fortalece é Cristo. É Cristo Jesus, é o Jesus que de alguma forma fortaleceu Davi diante de Golias. O pastor Valdemar citou bem
a passagem de Davi e Golias, e eu acredito que não foi uma casualidade. Davi não tinha uma pedra no bolso e uma funda naquele momento. Era a arma e a experiência de Davi. A história de Davi conta-nos que ele lutou com um urso, lutou com um leão, e eu acredito que a arma de Davi era aquela funda, aquela pedra. Então não era qualquer pedra, não era qualquer funda, e possivelmente ele passava parte do seu dia a dia a escolher as armas, ou no caso as pedras, para que pudesse de facto atingir o seu objetivo. Da mesma forma, hoje nós precisamos escolher as nossas armas e fortalecermos naquele que é Jesus, e a arma é a palavra de Deus. Pastor Valdemar, em que sentido esta carta que fala de alegria e que fala também de esperança, em que sentido ela pode ser um refúgio para nós nos tempos de crise, podemos dizer assim, que estamos a viver atualmente? Eu encontro nas cartas de Paulo, e nesta particularmente, a carta aos Filipenses, um padrão que ele manifesta nos tempos de adversidade e que o leva continuamente à vitória. Ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo era um homem vencedor. Eu encontro este padrão que ele segue normalmente 3 princípios. Primeiro é não olhar as circunstâncias. E eu creio que este é o princípio que ele aqui nos apresenta. Ele faz o relatório à carta a Coríntios, por exemplo, em que o pastor já citou muitas adversidades, e ele vence, ele avança. E este é um padrão que ele repete e que eu creio que é muito, muito importante. Muita gente tem ficado para trás por causa das circunstâncias, das pedras que citámos lá há pouco. Eu gosto do episódio no livro de Êxodo, quando Moisés manda os espias espiar a terra, os 12 espias, e nós sabemos, conhecemos a palavra, 10 deles olharam para as circunstâncias. Eles vinham esmagados, viram homens gigantes, viram cidades fortalecidas com grandes muralhas, um campo imenso para conquistar, e eles disseram: nós não vamos vencer. Porém, Josué e Caleb, eles olharam de outra forma, eles não se deixaram esmagar pelas circunstâncias. Eles não foram alheios ao que estava. Eles foram realistas. Não, a cidade é forte, tem homens valentes, mas nós podemos lá ir. Nós não vamos deixar que as circunstâncias impeçam de que a missão que Deus nos deu dela ser concluída. Eu acredito que Paulo também dizia este padrão. Eu não digo que ele negligenciava, nem nós o podemos fazer. As circunstâncias, a realidade, nós falamos há pouco, neste momento temos uma realidade bem dura, bem difícil. Certamente aqueles que ontem ouviram o nosso Primeiro-Ministro nos disse que ele nos preparou para pelo menos 3 meses de bem duros. Ele usou esta expressão. No entanto, não podemos permitir, como o apóstolo Paulo também não permitia, que as circunstâncias o aprisionassem. É interessante usarmos esta ideia e a pergunta: porque é que ele de alguma forma também ele fala em liberdade, porque é que ele se sente livre. Paulo era um homem transformado por Jesus. Ele teve um encontro que Jesus transformou a vida dele, e era um homem que certamente também conhecia muito bem os ensinos que Jesus tinha deixado. Aquela expressão de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não era estranha para o apóstolo Paulo, assim como também não seria estranha a expressão que Jesus usou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o apóstolo Paulo tinha essa noção. Ele estava preso, mas era um homem livre por dentro. Ele estava entre paredes. Nós hoje também estamos dentro das nossas casas, prisioneiros das nossas casas, mas não precisamos ser prisioneiros de tudo aquilo que nos rodeia. Podemos ser livres em Cristo para continuar a cumprir a missão que temos. Acredito que no tempo de medo e de incerteza, nós também podemos tomar para nós estas palavras do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo era um homem de fé. Este digamos que naquele padrão que ele seguia, a primeira ideia, o primeiro princípio de não olhar as circunstâncias, ele também usava o que tinha. Então este é o segundo item, diremos assim: não olhar as circunstâncias e usar o que temos. O apóstolo Paulo, vimos que ele sempre usa. Ele, quando precisava de deitar mão da sua cidadania, ele o faz para que a missão continue, porque a chamada que Jesus tinha feito ela continuasse.
Era um homem cheio do Espírito. E ele sabia que Jesus, o Espírito de Deus vivia nele. E também ele próprio, quando escreve aos Romanos, ele faz essa referência, mas também, e é aqui que eu queria chegar, em 2 Coríntios, ele diz que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Todo filho de Deus que tem o Espírito Santo de Deus, então é livre das circunstâncias, é livre para usar os dons, as capacidades naturais ou sobrenaturais que Deus lhe deu. Eu acho que essa é uma das razões que eu encontro em Paulo para ele sentir verdadeiramente livre, apesar do preço. Parece um paradoxo, mas era a realidade. E é a realidade que nós podemos viver também hoje. Essa liberdade que o pastor referenciou, de que forma nós podemos ter essa liberdade em Cristo? O que é ter a liberdade em Cristo que Paulo faz referência várias vezes? É a forma como o padrão, o modelo de Jesus nos deixou. Estas expressões, tomar posse destas expressões. Nós somos filhos de Deus, como o apóstolo Paulo, também nós temos o Espírito Santo. Então, podemos usar esses recursos que Deus nos deu e também, chegando aqui ao terceiro princípio que eu vejo em Paulo, é não olhar as circunstâncias, usar o que temos e nunca podemos esquecer. Ele também não esquecia. Jesus está presente. Jesus deixou essa promessa para os seus discípulos, estaria sempre com eles, e o apóstolo Paulo tinha essa convicção. Aliás, Jesus várias vezes lhe apareceu, segundo ele relata, e há essa indicação, Jesus estaria na frente, Jesus iria com ele, e isso ele não ia negar. Então, eu posso dizer que esta liberdade que o Paulo fala, e que nós também, como filhos de Deus, temos e podemos tomar posse dela, com um caráter mais exteriorizado, não ficando aprisionados às circunstâncias que temos, à crise que temos, usar. Os filhos de Deus não vivem só no mundo natural. E nós queremos que a nossa vitória consiste na nossa vida que temos em Cristo, que é uma vida que passa para além do natural. É viver no sobrenatural. Viver no sobrenatural é passar para além das coisas, das circunstâncias, das crises, das dificuldades, e que isto nos deve motivar a ter uma alegria interior como fruto do Espírito Santo que habita em nós. Que muitas vezes, liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo, talvez seja essa uma boa expressão. Pastor Cáceres, para terminarmos a nossa conversa hoje, como podemos aplicar este pequeno versículo às nossas vidas? Neste tempo de crise, o verso "posso todas as coisas naquele que me fortalece", lido na primeira pessoa, pode ser um conforto para as pessoas que nos assistem do outro lado hoje de manhã? A pergunta é bem colocada, porque geralmente nós conhecemos esse versículo de cor, sabemos, e eu acho que é um dos versículos da Bíblia que a comunidade cristã, os crentes, eles sabem de cor. Poderão não saber a referência, mas sabem dizê-lo. Mas muitas vezes parece que dizemos algo muito distante de nós. E a ideia é: eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Apesar do texto original, Paulo não incluir eu, mas o eu, Paulo, está em todo momento na carta. Então, eu, Paulo, eu, Cássio, eu, Osmar, eu, Felipe, eu sei que tomar posse, exatamente. Eu penso que começa por aí, não é? Eu entender que o posso está o meu nome também. Não só de Paulo. Exatamente, está o meu nome. Então acho que o primeiro passo é esse: eu acreditar que eu posso todas as coisas, e aí o versículo ele assume duas formas. Por um lado, o eu, na primeira pessoa, eu posso. No entanto, a segunda parte quebra qualquer soberbo orgulho meu, porque eu posso não em mim, mas eu posso nele, em Cristo, em Jesus, porque Ele é o Senhor e Ele é o Deus de todas as coisas. Eu acredito que isto é o primeiro princípio da vida cristã, nesta fase, porém em qualquer fase da vida, mas principalmente nesta fase. É nós entendermos, nós tomarmos posse, compreendermos que não estamos a lutar com um vírus ou uma doença, não é? Nós estamos a lutar contra as potestades,
contra os espíritos das trevas, e isso de facto tem grande influência nisto, que o coronavírus ele trouxe uma doença, uma enfermidade física. No entanto, o que está em volta do coronavírus trouxe uma enfermidade muito maior. Há pessoas que estão em desespero, depressivas, cheias de medo, ansiosas. Isto tudo o maligno usa, deturpando e tirando de nós o sossego e o descanso. Então eu tendo consciência hoje que eu posso, em Jesus, ultrapassar todas as coisas, não importa a circunstância, importa Ele que me fortalece. Acho que eu começaria por aí. O segundo princípio, o pastor Valdemar falou acerca da fé, do acreditar, do crer. Esta semana nós fomos invadidos em todas as redes sociais que estamos, por pregações, por pregadores, por ideias muito estranhas. E uma eu achei muito interessante. O pregador dizia que a fé é o músculo que mexe a mão de Deus. E apesar de ser uma frase bonita, bem posta, eu acho que ela é totalmente errada, ou pelo menos equivocada. Porque se a minha fé mexe a mão de Deus, significa que se eu não acredito, ou no momento em que eu estou em dúvida, ou algo em mim move o coração de Deus para fazer algo ao meu favor. Em nenhum momento a Bíblia revela isso. Pelo contrário, a Bíblia revela que nada tem poder sobre Deus. Deus atua, Deus age de acordo com a sua soberana e eterna vontade. E a minha fé deve ser posta nesta vontade perfeita e soberana de Deus, dele agir nas circunstâncias, dele agir na minha vida apesar das circunstâncias, nas circunstâncias, além das circunstâncias, porque ele quer o melhor para mim. E eu acho que isto é o entendimento de Paulo. Ele está preso, ele está privado das suas missões. Ele, quando saiu com Timóteo, quando ele saiu com Silas, eles projetaram, eles planearam uma viagem, eles planearam visitar as igrejas, eles planearam plantar igrejas, e neste momento todo plano, todo sonho caiu por terra. Mas uma coisa permaneceu: a sua confiança naquele que o fortalecia. Eu penso que isto é que é a fé. A fé é acreditar naquilo que não se vê, é esperar, é ter convicções naquilo que tanto desejamos. E o que tanto desejamos, às vezes, não é algo egoísta para o nosso coração. O que eu mais desejo e o que eu mais quero para a minha vida e para a vida da comunidade é que a vontade do Senhor seja feita. E fazendo a vontade do Senhor, haja alegria no coração. Porque se há uma coisa que Paulo enfatiza aqui aos Filipenses, é a alegria do Senhor como fonte de vida em todas as circunstâncias que ele atravessou. Jesus disse-nos várias vezes que ao vivermos e neste mundo, disse aos seus apóstolos e discípulos que nós teríamos aflições, que neste mundo teríamos aflições, mas para não termos qualquer preocupação, pois Jesus venceu o mundo, certo? E eu tinha uma pergunta um pouco pessoal da minha parte para o pastor Cássio ou para o pastor Valdemar, que era: qual seria a atitude de Jesus se Jesus estivesse no contexto de hoje, aqui connosco? Imaginemos um contexto hipotético onde Jesus estaria aqui connosco. Qual seria a atitude de Jesus? Jesus estaria em quarentena em casa a respeitar o que as autoridades estão a dizer para nós ficarmos em casa? Ou Jesus faria aquilo que nos disse também várias vezes no decorrer das Escrituras, para irmos por todo o mundo e pregarmos o Evangelho? Qual das duas coisas Jesus estaria a fazer? Jesus estaria na rua a pregar o Evangelho, esta fé, ou Jesus estaria a respeitar o que as autoridades disseram? Jesus faria as duas coisas. Exato. E é o que nós estamos a fazer. Nós estamos em casa, estamos aqui agora os três a fazer esta gravação. Não deixamos de ter em vista a missão que Jesus nos deixou, ir por todo o mundo. Vamos por todo o mundo através das máquinas, das tecnologias, usando o que temos. É aquele segundo princípio que o apóstolo Paulo, que eu creio que ele tinha como padrão. Usar o que temos. Devíamos falar os dons, eu já falei um pouquinho nos meios humanos, nos meios naturais,
que Deus nos capacitou, mas também os meios sobrenaturais. E nós temos uma grande vantagem. É porque Deus deu-nos dons, deu-nos capacitações sobrenaturais para podermos fazer a missão, cumprir a missão que Ele nos deu. Portanto, eu acredito que Jesus também não ficaria esmagado, não ficaria quieto, mas o próprio Jesus deixou, e a palavra é clara, sabemos, desde que as autoridades não extrapolem a palavra de Deus, nós somos chamados a obedecer. Não há razão para nos rebelarmos contra as autoridades nas circunstâncias destas, mas não devemos deixar que a missão fique comprometida por causa desta senão estaríamos a dizer, bom, esta pedra fez-me tropeçar e eu fico aqui esmagado e não posso andar mais. Jesus Cristo é o Senhor. Então, como o pastor diz, não há outra forma. Ele está no controle, Ele é soberano. Estas coisas também é importante nós, como filhos de Deus, percebemos, não são estranhas, não são surpresas para nós, talvez para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus sejam surpresas, mas para quem conhece a Bíblia e conhece o livro do Apocalipse, conhece o sermão profético que Jesus, que é registrado em Mateus 24 e 25, Jesus está a dizer, estas coisas vão acontecer. E nós estamos hoje, de alguma forma, em muita dificuldade, mas também é um privilégio, sabemos que Deus está a agir na sua soberania. Eu tive um texto esta semana que é em Ezequiel capítulo 14, em que Deus diz, eu enviarei os meus 4 maus juízos, espada, fome, as bestas feras, neste caso a falar de pragas, ou nocivas animais, como é a expressão que vem lá na Bíblia, e as pestes. E enviou, e se vamos ver estes textos, eles estão lá também, portanto não são surpresa para nós. Devemos, dentro daquilo que é possível, cumprir o que as autoridades dizem sim, mas não ficarmos esmagados, nós a usar a liberdade em Cristo para poder continuar a falar, a testemunhar, e certamente vão aparecer oportunidades, porque as pessoas, eu tive 2 telefonemas esta semana, lá da Tomar, da nossa vizinha que estive a conversar connosco, portanto vão ser oportunidades que as pessoas estão aflitas, as pessoas estão ansiosas. Exato, eu creio que Jesus, nas mínimas oportunidades que ele tivesse, ele iria usufruí-las. Por exemplo, se Jesus fosse ao mercado, ele ia ajudar uma senhora que tivesse com os sacos pesados. Nas mínimas oportunidades nós vamos aproveitá-las. E não é por termos o templo fechado que significa que temos falta de fé. Acho que não é isso que queremos transparecer. Só complementando um pouco o que o pastor Alemão estava a dizer do Filipe, nós este ano, aqui na nossa comunidade, nós iniciamos algo, e eu tenho pensado muito nisso, até escrevi algo esta semana nesse sentido, que iniciamos um novo caminho, uma dimensão diferente da comunidade, né? Trazendo o conceito de que tipo de igreja queremos ser e que eu sou a igreja, onde eu estiver, ali está a igreja de Cristo. E 1 ou 2 semanas antes desta loucura toda, de estarmos nas nossas casas... Caso não saiba, casa.abcr@gmail. Exatamente. Nós iniciamos este ministério, casa.abcr. Não imaginávamos o que é que Deus tinha planeado para nós aí. Então eu acredito que, olhando aqui para a nossa igreja hoje, com os bancos todos vazios, eu acredito pela fé que cada cadeira aqui vazia, cada família que ocupava aqui é uma igreja que está neste momento reunida. Então aproveita esta quarentena para ajustar algumas coisas na tua vida espiritual. Se calhar tu tinhas uma vida muito acelerada e não tinhas tempo para estar em família, falar com os integrantes do teu lar, sentar-se com eles, orarem juntos, fazerem um culto no lar, lerem a Bíblia em conjunto. Eu acho que Deus, nisto tudo, Ele está a ajustar aqui algumas coisas. E nós temos que, apesar de nós, enfim, não compreendermos, e nós não sabemos até onde este vídeo irá chegar, e aí é a maravilha de Deus. Eu acredito que, respondendo um pouco a tua pergunta, eu acredito que Jesus iria fazer as duas coisas, iria estar sob a autoridade humana, como esteve sempre, e exortou. Mesmo saindo da terra e voltando aos céus, exortou para que nós aqui, enquanto vivêssemos, estivéssemos sob debaixo do domínio das autoridades, porém a nossa autoridade maior é Deus. Mas Jesus estaria certamente a obedecer às diretrizes da autoridade, que nós estamos a fazer até antes
do próprio Estado. E eu acho que isto é o Espírito Santo de Deus trazendo a sabedoria para a igreja. Antes mesmo do Estado declarar o estado de emergência e inibir, né, o ato do culto ou acesso, nós, munidos pela sabedoria de Deus, a nossa igreja e muitas igrejas em Portugal tomaram esta consciência da importância de estar nos lares e de alguma forma termos uma dinâmica diferente do culto ao E isso Senhor. Não significa falta de fé. Nada, pelo contrário. Então, eu acho que este ato de fé que nos traz hoje aqui vai levar com que cada uma das pessoas que estão nos ouvir, que nós nem sequer imaginamos aonde é que nós iremos chegar, em que casa iremos entrar, hoje nós estamos a levar um pouco daquele que também nos fortalece, que é a nossa força nesse tempo de luta e de crise aí. Bom, para terminar, para não alongarmos mais do que já alongámos, qual era a mensagem de esperança que os pastores tinham para a nossa comunidade, não só para a nossa comunidade, mas para o mundo neste momento? Eu gostaria de lembrar, então, este padrão que eu vejo em Paulo e muitos outros homens de Deus, destes 3 princípios, que são muito práticos e nos podem ajudar nestas circunstâncias difíceis. É não olhar para elas, não se deixar esmagar pelas circunstâncias. Temos uma vida que Deus nos dá a cada dia, vamos vivê-la. Usar o que temos, os bens que Deus nos dá, se não falar ao vizinho, ou como estava a dizer, ajudar a pessoa que precisa dos mais idosos, compras, etc. Jesus andou menos no próximo, ele não teve esse problema. E depois lembrar-se, nós temos o Espírito Santo de Deus, Jesus está connosco. Então, podemos dizer como o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou dizendo de outra forma, porque este era o padrão para a vitória, posso todas as coisas naquele que me dá a vitória a cada momento. Eu gostava só de deixar um texto que é o apóstolo Paulo que escreve, que diz-me muito em muitas fases da vida. Mais uma vez, eu estou a usar a tradução o livro, e ela diz assim em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. Graças a Deus, e acho que esta mensagem que devemos transmitir, graças a Deus, apesar disto tudo, graças a Deus, porque seguimos a carreira triunfante de Cristo, ou seja, há um caminho que nós estamos a seguir também, de Jesus, e seja por onde for que passemos, seja nas ruas, seja na nossa casa, seja agora, não é? Na internet, por onde quer que passemos, possa ser espalhado o bom perfume de Cristo por nosso intermédio. Eu acho que isto é o desejo. Nós, como pastores, desejamos que a nossa comunidade, o povo português, o povo crente português, seja chamado por Deus para esse resgate e sermos o bom perfume de Cristo aonde quer que estiver. Então, você que nos está a ouvir, gostaríamos de deixar um desafio aqui para toda a comunidade do Cristo Rei, o Cristo ressurreto, como costumo dizer. Durante essa semana, envia momentos da tua família, momentos do Casa Ponte ABCR, momentos que você está em oração, pode ser sozinho, pode ser acompanhado, um culto doméstico, envia um pequeno vídeo, pode ser um pequeno testemunho, pode ser uma leitura bíblica, tem que ser algo no máximo 2 minutos, não mais do que isso. Restando ao que você está fazendo aí na tua casa, envia para o número que há de aparecer aqui embaixo, no nosso WhatsApp, que nós queremos depois compilarmos todos e depois fazermos aqui um vídeo e interagirmos com ele, tá bem? Contamos com vocês. Eu e o pastor Valdemar, certo, pastor? Certo. Um homem nada aqui das internets, não muito, mas está aqui, olha, uma nova geração aqui junto conosco, tá bom? Quer dizer alguma coisa? Não quero dizer mais nada, acho que dissemos o importante, mas de qualquer forma era bom termos o feedback e os testemunhos, porque certamente vão edificar-nos a nós e também aqueles que vão ouvir vão ser incentivados a fazer e a participar e envolver-se mais, que será muito importante. Muito bem. Não se esqueça, casa.abcr@gmail.com. Deus te abençoe.